Fala galera, Yuri do Elite Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar fazendo a questão número 11, o Container with Most Water, aqui, que é uma questão de nível médio. E essa questão aqui, o enunciado dela nos diz que nós vamos receber uma lista, certo, de valores inteiros aqui, lista de height, certo, que tem um tamanho n aqui, beleza, de elementos. N é o número de linhas verticais que serão desenhadas no nosso gráfico aqui, beleza? E cada um desses endpoints, né, desses dois endpoints aqui, eles variam, certo, de i até zero, no caso. Então, os endpoints aqui vai de i a zero até i e o height de i, né, no caso, a altura daquela posição. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que nós não temos valores negativos nesse nosso gráfico, né? Ele somente vai da posição aqui 0 até a posição, a altura dessa posição i que nós estamos fazendo. No caso, seria do 0 até esse 1, nesse caso aqui, ou do 0 até esse 9 aqui. Não existe nenhum momento em que essa altura ela seja negativa. Beleza? Aqui ele pede para a gente verificar, né, e verificar qual o container aqui, como é que se monta um container, que seria a junção dessas duas colunas aqui, certo? Das alturas, e a gente tem que retornar o maior container, né? O container que vai conter maior quantidade de água aqui dentro, desde que consegue guardar a maior quantidade de água. Nesse caso aqui a gente só precisa lembrar como se calcula, né? Se a gente passar pelos exemplos aqui, nós vamos ver o que nós precisamos fazer. Então, no exemplo 1, ele passa aqui essa lista que está representada aqui nesse gráfico. Então, vai ter aqui o primeiro elemento, o segundo, o terceiro e assim por diante. E nós encontramos que o maior container que pode conter essa água é esse cara aqui, certo? A junção do segundo elemento dessa nossa lista com o último, a gente forma esse retângulo aqui. Por quê? Porque a área desse retângulo ela é maior do que qualquer outra área que nós construímos aqui com duas colunas desse nosso gráfico, beleza? A área do triângulo, só recapitulando, ela é a altura, certo? Vezes a base aqui, então a base vezes a altura, beleza? E por isso nós retornamos que o maior aqui seria o 49, que seria, no caso, essa posição que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, seria 8 menos 1 aqui daria 7, 7 vezes a altura aqui, que é 7 também, 7 vezes 7, 49, e por isso nós retornamos 49 nesse caso aqui, beleza? E nesse caso onde nós temos, por exemplo, duas colunas 1 e 1, a área dela vai ser 1 vezes 1, certo? Base vezes altura, e retornaria 1 também. Beleza? As constraints aqui do nosso exercício não tem nenhum problema, ele só diz que o n está representando a quantidade de alturas que nós vamos conter, que vai conter dentro desse gráfico. Esse n ele pode vir, certo? Ele pode existir dois, então dentro dessa nossa lista de alturas aqui vai ter pelo menos dois elementos e no máximo 10 elevado a 5, e essa altura ela pode variar de 0 até 10 a 4, então não tem altura negativa nesse caso. Beleza? Se nós formos aqui para o Miro, eu já pré-desenhei aqui um exemplo para nós fazermos. Então esse exemplo aqui, o que nós podemos pensar? A primeira lógica que nós podemos fazer aqui é tentar validar e criar todos os possíveis retângulos aqui e calcular a maior área de todos, né? Então, no caso, eu ia tentar criar o retângulo do 0 com 1 aqui, seria esse retângulo, calcularia a área dele aqui, beleza? E verificaria se essa área aqui ela é maior do que a que eu já tenho, beleza? Nesse caso, essa seria maior por enquanto. Calcularia do 0 com o 2 aqui, seria essa outra área aqui, beleza? Calcularia essa área, verificaria se ela era maior do que a que eu já tinha anteriormente. Faria a mesma coisa, só que agora para o 0 com o 3. Calcularia essa área, faria do 0 com o 4, essa área, do 0 com o 5, essa área aqui, e assim por diante, certo? Calcularia do 0 com o 6, mais uma aqui, e a última eu vou fazer calcular o 0 com o 7 aqui, e eu faria esse cálculo para todos esses elementos até para os outros aqui. No caso do 1, faria com o 2, mesma coisa, faria com o 3 aqui também, e assim por diante. Podemos executar esse código, mas você pode perceber que vai ser um código que vai repetir várias e várias vezes e provavelmente vai nos causar um problema de limite de tempo de execução, né? Mas, seguindo essa mesma lógica, nós vamos criar
nossa variável que vai armazenar a maior área aqui possível, certo? E nesse caso nós vamos passar por esse nosso lista ali. Então, para cada i dentro do intervalo de 0 até o último elemento dessa nossa altura aqui, dessa nossa lista de alturas, certo? E esse último elemento, menos 1, por que menos 1 de novo? Porque eu estou sempre verificando qual é o retângulo que eu vou formar com o meu próximo elemento. Então não faz sentido eu chegar nesse último cara aqui, no caso 0, e verificar o próximo dele, porque não existe próximo, beleza? Então eu faço aqui que seria a altura menos 1, certo? Até a penúltima posição daquela minha lista. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para o meu j aqui, que estiver no intervalo aí eu vou começar sempre no i mais 1, porque o i mais 1 eu sempre começo do próximo elemento. Então, se eu estou fazendo a verificação do 0, eu sempre começo calculando a área do 0 com 1, depois do 0 com 2, e do 0 com 3, e assim por diante. Beleza? Então, eu calculo aqui do i mais 1 até o len da altura que eu vou receber. Beleza? Nesse caso aqui, o que eu vou precisar verificar é qual é a largura, certo? Qual é a minha base ali para calcular. Então, eu vou chamar de w aqui, que seria de width. Vou chamar de w. Minha largura ali, ela é simplesmente a diferença das minhas posições que eu estou, então, no caso do i e do j, certo? A diferença. E qual seria a minha altura? Eu vou chamar de h aqui. A minha altura, ela é sempre a menor altura na comparação de duas colunas, né? Então, nesse caso do 0 e do 1, a menor altura é a que tem no 0 aqui. No caso do 1 e do 2, a menor altura é o que tem no 1. No caso do 1 e do 6 aqui, a menor altura é o que tem no 3. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar o mínimo entre a altura, certo? Naquela posição I e a altura naquela posição J. Isso naquelas duas colunas, e nós vamos calcular a nossa área aqui. A nossa área de um retângulo ela é base vezes altura. Então, no caso, é W vezes o H. E nós vamos simplesmente verificar agora que o nosso max area aqui, ele vai receber o valor máximo entre o que já tinha anteriormente e o que nós criamos agora. Beleza? E ao final, nós simplesmente retornamos esse max area aqui. Vamos rodar esse código. Esse código faz sentido aqui. Vamos tentar submeter ele. Como nós falamos aqui, estourou o tempo de execução aqui desse cara. Por quê? Porque nós estamos executando esse cara aqui em odd-n, certo? Esse outro aqui também nós estamos passando por odd-n com ele, gerando para a gente um tempo de complexidade do nosso algoritmo aqui, O de n ao quadrado. Beleza? E para completar aqui, o espaço de complexidade desse cara, ele é constante porque nós não criamos nenhuma estrutura de dados aqui para armazenar nenhum valor, beleza? E agora nós vamos pensar em uma possível solução melhor para esse cara aqui, que ele consiga otimizar, consiga diminuir o tempo de execução desse cara. Então, voltando aqui para o nosso Miro, o que nós podemos pensar é utilizar uma técnica aqui bastante utilizada na resolução de alguns exercícios, que é a técnica considerada de dois ponteiros, certo? Nós vamos começar o ponteiro aqui na posição 0 e um ponteiro na última posição da nossa lista, e basicamente o que nós vamos fazer é calcular os valores a partir deles. Então, nesse caso, o nosso ponteiro aqui do 9, ele vale 0, e o nosso ponteiro aqui do 0, ele vale, certo? O valor aqui, vamos dizer que 1 nesse caso aqui, beleza? Então, aqui eu vou calcular, fazer aquele mesmo cálculo, então, do retângulo entre esses dois. No caso, o retângulo entre esses dois não existe uma área, certo? Porque esse valor aqui é 0 do 9, então a área dele vai ser igual a 0. Então a minha maior área, por enquanto, ela é 0 nesse caso, beleza? E o que nós podemos fazer aqui depois é, eu vou avançar sempre com o menor cara. Então a menor coluna que eu tiver aqui é sempre a que eu vou avançar. Por quê? Porque eu não consigo construir por mais que eu pegue uma coluna que seja maior, por exemplo, e eu mantenha
essa coluna aqui, que é menor do que a que eu já tinha, eu não vou conseguir construir uma área maior. Eu estou sempre tentando buscar áreas maiores. Então, nesse caso, não faz sentido eu mover com a coluna que é maior aqui. Eu sempre tenho que mover com a coluna que é menor para que eu busque áreas maiores. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter buscado uma área que é maior do que a que eu já tinha. Então, no caso, o 8 aqui, ele vai ser... Vamos pensar que esse cara aqui é 2, certo? E agora esse aqui é 1. Eu vou ter uma área aqui de 1 vezes 8. Então, agora minha área ela passou a ser 8. E assim por diante. Agora continua, a área do meu zero ele continua maior, então eu continuo movimentando o meu ponteiro que é menor e eu chego nessa área aqui, que ela é maior do que a que eu já tinha. Beleza? Então agora eu consigo fazer essa verificação dessa área aqui, ó, com a área 7. Ela é uma área maior do que a que eu já tinha. Então eu tenho agora 2 vezes o 7, certo? Eu vou ter uma área de 14 nesse momento aqui. E assim eu vou continuando. Então, nesse caso, eu vou continuar movendo o lado da esquerda para cá, e agora ele continua movendo da esquerda para cá. Acho a maior área, movo esse daqui para cá, esse daqui, esse daqui, esse daqui, até eu encontrar esses dois ponteiros aqui. Beleza? Então, vamos montar esse algoritmo. Então, basicamente, nós vamos ter que iniciar de novo a nossa variável que nós vamos retornar aqui no maxArea. Ela vai começar como 0. E agora os nossos ponteiros left e right aqui. O left ele começa sempre na primeira posição e o nosso right ele começa na última posição dessa nossa lista aqui. Beleza? E agora nós vamos, enquanto esse left ele for menor do que esse right aqui, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora calcular essa área. Então, certo? Então, temos o width desse cara aqui. Então, temos o width dele. Qual vai ser a largura? Vai ser a posição que ele se encontra. Então, no caso, seria o nosso right menos o nosso left aqui, beleza? E a nossa altura seria, de novo, o mínimo entre o nosso height aqui na posição left, certo? E o nosso height na posição right, beleza? Teremos a altura aqui. Agora vamos calcular qual seria a área, a mesma lógica que fizemos anteriormente. Então, seria a largura vezes a altura aqui. E agora a gente verifica se essa área aqui, então, o nosso max area aqui, ele é a maior área que já encontrou, verificando a partir do valor que já tinha nele anteriormente. Beleza? Até aqui nós fizemos isso anteriormente. Agora o que nós fazemos aqui agora? Como nós vamos movimentar esses ponteiros? Então nós vamos verificar se a altura, certo? A altura na posição left, ela for menor do que a altura na posição que o meu ponteiro de right estiver. Então o que eu estou dizendo? Se o meu left aqui, no caso, por exemplo, quando chegou até aqui, se esse meu left, que é aqui o 2, ele for menor do que esse meu right que está no 7, vamos dizer que ele estaria aqui no valor 5, por exemplo, ele é menor a altura dele. Então eu tenho que andar com esse meu ponteiro aqui da esquerda, certo? Então eu tenho que andar com o meu ponteiro da esquerda uma casa. Caso contrário, ou seja, caso seja menor, certo? Caso esse height aqui que está na direita seja menor ou igual do que o que está na esquerda, eu tenho que simplesmente andar aqui com o meu ponteiro da direita. Ele anda diminuindo uma única casa e ao final a gente somente retorna o valor da maior área. Beleza? Se a gente rodar aqui o nosso código, vamos executar e agora vamos submeter o nosso código aqui e temos o nosso código finalizado com sucesso. Beleza? Isso daqui foi... Aí agora se a gente pegar e calcular o nosso tempo de complexidade de execução desse código aqui, ele foi um tempo que nós acessamos cada um dos elementos apenas uma única vez, certo? E o nosso espaço aqui de complexidade, ele se manteve constante também. Então nós diminuímos, essa técnica nós diminuímos o tempo de complexidade e nós não aumentamos em nada, porque nós não criamos nenhuma estrutura de dados aqui para esse cara. Beleza? Ele é um odd n porque esse cara aqui executa n vezes no pior dos casos, considerando n como o número de alturas que tem dentro dessa nossa lista. Beleza? Esse aqui foi mais um exercício e amanhã a gente volta com mais um. Valeu!